a porta que nos levará até o Pai. Quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício. Vamos cantar isso mais forte. Glória a Deus, gostaria que você com muita alegria recebesse nosso querido apóstolo Daniel Torres. Boa noite a todos. Paz de Cristo. Me sinto em casa. Primeira vez que a gente está aqui, mas eu me sinto em família. Me sinto muito amado, muito querido. Sinto a graça de Deus nesse lugar. Você está pronto para falar espanhol um pouquinho ou não? Porque na verdade eu sou chileno. A minha terra de nascença é Chile. E a minha primeira língua então é espanhol. Mas nós temos uma história com o Brasil já aproximadamente de 10, 11 anos. Então eu consigo falar um portunhol aí. Dá para entender tudo? Dá para entender ou não? Bom, então nós temos uma grande garantia. O Espírito Santo está aqui nessa casa e você vai compreender tudo que eu vou ministrar. Amém? Pelo poder do Espírito Santo. Eu gostaria que você ficasse de pé apenas por um minuto mais. Eu quero entregar esse momento que será muito desatador sobre nossas vidas. Eu acredito que Deus nos dará muita graça. Nós precisamos nos unir em um sentido. Você precisa ouvir com revelação e eu também preciso falar com revelação. Então, se nós conseguimos esse ponto relevante, esta noite será uma noite de sucesso. Amém? Levante sua mão direita. Espírito Santo, muito obrigado por estar nessa casa, por estar, Senhor, com teu povo, com tua igreja, com teus filhos. Espírito Santo, peço-te uma graça especial para liberar essa palavra, para que nós possamos, Senhor, colocar esse fundamento. Nós estávamos falando e ministrando e cantando ao respeito do fundamento maior, que é a pessoa de Cristo. Espírito Santo nos mostra, nos ensina, que eu possa falar com revelação e que a tua igreja possa ouvir com revelação. E que cada palavra que seja liberada desde esta plataforma seja um desatar de transformação e de entendimento. Nós profetizamos, Senhor, uma atmosfera gloriosa para que a tua palavra possa entrar, para que a tua palavra possa produzir os frutos e os resultados que você ha determinado para essa casa, no nome poderoso de Cristo Jesus. Espírito Santo, mais uma vez, você não é apenas bem-vindo, você, Espírito Santo, é o dono desse território. Você, Espírito Santo, é o dono do nosso ser, do nosso espírito, e você fará que coisas grandes essa noite possam ser desatadas no nosso entendimento. Assim nós pedimos e assim nós desatamos essa palavra no nome de Jesus. Aquele que acredita, diga amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Eu preciso um pouquinho mais de retorno, se é possível, por gentileza. Muito bom, amados. Eu tive hoje o prazer de conhecer a seu amado pastor Leandro, né? Tem nome de artista, né? Artista internacional. E o pastor Leandro tem sido muito generoso. Eu saí de Poços de Caldas, onde nós, junto à minha família, minha esposa, meu filho, nós estamos passando uma temporada aqui no Brasil e saí com algumas dificuldades. O ônibus estava lotado, não tinha mais espaço para chegar até aqui, mas Deus foi nos ajudando muito para que pudéssemos estar aqui. Eu acredito que há algo importante que o Espírito Santo tem para esse território. Eu acredito que não é apenas a casa local, não é apenas o prédio, não é apenas essa casa.
sino que é uma geração que precisa ser atingida, além das quatro paredes. Amém? Nós vemos na vida de Elias, que para Elias o mais importante naquele momento de crise era sumir, era sair da terra. Ele estava pedindo para Deus: Senhor, me tira dessa história, me leva, não quero mais viver. Mas Deus, ele estava enxergando uma geração que ainda não tinha sido atingida. Ainda haviam 7.000 que não se haviam doblegado perante Baal. Então, eu posso entender que Elias não estava conseguindo, pelos problemas, pelos conflitos, ele não estava conseguindo enxergar o que realmente Deus queria que ele pudesse enxergar. Havia uma geração que precisava ser atingida. E eu quero liberar essa palavra aqui. Há uma geração que precisa ser atingida. Além das quatro paredes, além de tudo aquilo que nós fazemos, essa casa está linda, esse lugar está precioso, hermoso, lindo. Mas há algo além que Deus deseja ativar sobre essa casa. E eu estou aqui profeticamente para liberar essa palavra, que há uma geração que será atingida. Há coisas ainda que nós precisamos nos posicionar para chegar até lá, porque há algo mais que o Espírito Santo deseja desatar a partir dessa casa. Amém? Você está escutando isso? É a partir dessa plataforma, a partir dessa casa, que Deus irá mobilizar pessoas, situações para atingir uma geração toda para a glória do Senhor. Você aplaude a Deus por isso? Alguém que diga amém a isso? Aleluia! Glória a Deus. Quero que você me ajude e vamos a ler Mateus capítulo 5, a partir do versículo 10 em frente. Será que você está compreendendo meu portunhol? Está dando certo? Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem que semear. Eu acredito que, como é a primeira vez que eu estou aqui, eu tomarei um pouco mais de licença. Eu não vou olhar muito no meu relógio. Eu vou fluir essa noite, se o pastor me dá licença para isso. Eu quero tomar um tempo para que possamos estabelecer um fundamento que irá nos abrir um entendimento muito grande. Eu acredito que o Espírito Santo, ele está trazendo sobre essa casa um espírito de revelação, de um espírito de sabedoria muito grande. Na verdade, dentro do pensamento do apóstolo Paulo, era primeiramente espírito de sabedoria e depois de revelação. Amém? Quando há uma igreja, quando há um povo que se move muito em revelação, mas sem sabedoria, nós podemos nos tornar como um rio, sabe? Aquele rio impetuoso que perde os seus parâmetros. E nós acabamos sendo mais destrutivo que efetivo. Mas Deus deseja que nós sejamos nesse tempo mais efetivos em tudo aquilo que o Senhor nos está entregando. Você diz amém a isso? Amém. Mateus capítulo 5, versículo 10 em frente. Diz a palavra do Senhor assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem tudo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos deixar só até aí. Diga comigo mais uma vez: bem-aventurados. Mais uma vez, diga bem-aventurados. Essa expressão significa dizer, é uma máxima. Bem-aventurados é 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. É uma máxima. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu gostaria de tomar licença para fazer uma declaração profética. Essa declaração profética tem um entendimento muito, muito glorioso. E essa declaração profética tem que ver com o seguinte: Deus, nesse tempo, Ele está ajustando todas as coisas. Todas as coisas estão sendo ajustadas por Deus
para uma casta de pessoas, para uma genealogia, para uma linhagem de pessoas que estão sendo alinhadas e estão se tornando relevantes e insubstituíveis para esse tempo. Essa casta, essa linhagem não é outra linhagem senão apenas a linhagem do Pai, os filhos guios, os filhos maduros. Eu quero declarar mais uma vez essa palavra: Deus está ajustando todas as coisas da vida, todas as coisas que estão nos envolvendo nesse século 21, para uma casta e uma linhagem de filhos maduros que estão se tornando relevantes e insubstituíveis. E eu acredito que essa casta e essa linhagem está sendo levantada a partir dessa plataforma, através desse ministério, chamados aqui nessa maravilhosa cidade. Está sendo levantada uma casta, uma linhagem de homens e mulheres relevantes e insubstituíveis para a glória de Deus. Alguém está acreditando? Que receba essa palavra no nome de Jesus. Aleluia. Alguém diz aleluia comigo. Amados, eu sei que culturalmente nós temos sido ensinados a que não existe ninguém insubstituível. Já ouviu falar isso? Não há ninguém insubstituível. Inclusive dentro da mesma igreja nós temos ouvido pregadores, ministros que nos têm ensinado, e na verdade tem uma certa verdade dentro desse quadro. E quando Deus ele deseja fazer alguma coisa, se ele não acha, se ele não encontra a pessoa certa, ele fará do mesmo jeito. Ele tomará o que seja para levar em frente os seus planos. Você concorda comigo? Ele é Deus e ele é soberano. Porém, quando nós vamos e damos uma olhada na história, quando nós vemos o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, Deus, no recorrer da história, ele foi trabalhando em diferentes pautas. Ele foi construindo diferentes cenários. Ele foi levando a história para um ponto, para um desenvolvimento. E dentro dessas pautas, dentro dessas, podemos falar possivelmente, dentro desses quadros históricos, Deus levantou pessoas. Deus marcou pessoas, homens e mulheres, que chegaram com um entendimento diferenciado a compreender o agir do Espírito para um tempo. E essas pessoas se tornaram relevantes, e essas pessoas se tornaram insubstituíveis. Mas na frente eu falarei um pouquinho de José e possivelmente um pouquinho de Daniel, dentro do sistema babilônico. Mas quando o faraó, ele se encontrou face a face com José, ele acabou dizendo: onde acharemos outro como José? Que o Espírito de Deus, que Deus mesmo repousa sobre ele. Onde acharemos outra personalidade, outro cara com a disciplina e a inteligência e a sabedoria que tem esse homem? Esse homem tem uma chave e nós não podemos perder a oportunidade de que José seja o governador de Egito. Então, quando você vê na história, há homens e mulheres que se tornaram realmente relevantes e insubstituíveis. Eu acredito pela voz do Espírito que nesse tempo, mesmo tempos de pandemia, possivelmente muitas coisas aconteçam no futuro, mas eu estou acreditando que Deus irá levantar uma casta de filhos maduros, de filhos guios, que com um entendimento diferente se tornarão relevantes e se tornarão insubstituíveis, porque o Espírito de Deus repousa sobre eles. Nós estamos nos entregando, junto com minha família, minha esposa, meu filho Lucas, nós estamos nos entregando, acreditando por uma geração diferenciada, por uma geração que está se movendo com um entendimento diferente dentro deste sistema, porque o problema não é um sistema, o problema é como nós estamos funcionando dentro de um sistema corrupto. Se nós estamos conseguindo enxergar aquilo que o Espírito Santo está fazendo e está manifestando no tempo presente. Eu acredito
que essa relação será uma relação muito extensa e que eu passarei por essa cidade muitas outras vezes, mas eu acredito que Deus irá depositar algo muito grande aqui. Nós iniciamos falando a respeito daquela expressão de Mateus capítulo 5, mais conhecida como as bem-aventuranças. Mas na verdade, se você lê com atenção, Mateus capítulo 5 inicia com as bem-aventuranças, mas ela não acaba com as bem-aventuranças. Ela inicia falando das bem-aventuranças, bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem, bem-aventurado. Mas ela não acaba com as bem-aventuranças. Ela acaba com a atividade própria da igreja. Ela acaba, Mateus capítulo 5, acaba falando da identidade da igreja. Acaba falando de que nós somos o sal, que nós somos a luz. Significa dizer que Deus está estabelecendo uma plataforma de entendimento para que nós possamos fazer corretamente a nossa atividade de luz e a nossa atividade como sal. Ele está nos colocando uns parâmetros, trazendo umas realidades espirituais para que nós possamos ser a correta expressão da vida do Espírito. E começa falando a respeito, bem-aventurados os que sofrem persecução por causa da justiça. Agora, há um ponto importante que eu preciso fazer um gancho aqui. Eu preciso me conectar com essa ideia. O livro de Mateus, ele foi, o evangelho, a carta, ela foi enviada para o povo judeu. Você sabia disso? Mateus, ele escreve a carta, o evangelho de Mateus, foi enviada para o povo judeu. Eu estou tocando esse ponto porque eu preciso esclarecer que dentro desse contexto, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. O povo judeu, ele não mencionava a Deus. Então, Mateus, ele precisava ser corretamente cuidadoso com os protocolos para que não fosse rejeitada a sua carta, rejeitado os seus escritos. Então ele troca reino de Deus por reino dos céus. Dá para entender até ali? Dá para entender? Está comigo ainda? Está vivo ainda? Mas dentro desse quadro, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Agora, eu preciso avançar um pouquinho para falar que dentro desse quadro, Jesus está nos mostrando um tipo de pessoa que experimentará e será levado a pontos extremos, que será muitas vezes levado possivelmente ao ponto zero, por causa da justiça, por causa dele se tornar um embaixador, uma agência da justiça e da verdade de Deus. Ele sofrerá perseguição dos sistemas de iniquidade, dos sistemas de morte. Então Deus está falando para esse tipo de pessoas, pessoas maduras, pessoas que estão compreendendo a administração dos negócios do Pai, pessoas que estão se movendo não pelas emoções que são superficiais, sino por um entendimento profundo, e eles estão levando a justiça e a verdade de Deus. Há uma coisa que eu gosto muito da palavra de Deus, é que ela sempre nos mostra a verdade com todos os pontos e com todas as vírgulas. Jesus, ele nunca falou que aquele que leva a justiça, aquele que leva a verdade, ele viverá uma vida de Disney World. Olá, está aqui ainda. Ele nunca mostrou um evangelho humanizado, um evangelho, sabe, de trocas. Você me dá isso e eu vou te dar outra coisa. Senão um evangelho de entrega total. Um evangelho onde você
sofrerá perseguição, onde você sofrerá muitas vezes a pressão mesma de sistemas de iniquidade, de sistemas de morte. Porém, sempre existe um porém. Aleluia. Jesus, ele disse: porém, dessa geração, dessa casta, desse tipo de homens e mulheres, deles é o reino dos céus. Aleluia. Desse tipo de pessoas que estão levando os projetos do meu Pai, desse tipo de pessoas que estão levando a verdade e a justiça de Deus, deles é o reino de Deus. Agora eu quero te falar algumas coisas que serão importantes. Diga comigo: reino de Deus. Mais uma vez, me ajuda a pregar essa noite. Diga: reino de Deus. Jesus, ele gastou muitos ensinos. Ele fez um grande investimento para ele falar a respeito de riquezas profundas do reino. Ele gastou muito tempo para revelar paralelos, metáforas, ideias de coisas naturais para trazer o espiritual e nos mostrar como é que o reino de Deus funciona, como é que o reino de Deus ele produz vida ainda mesmo em tempos de morte, ainda mesmo em sistemas de iniquidade. Por isso Jesus ele vai falar lá em Marcos capítulo 5, versículo 30, capítulo 4, versículo 30, ao respeito daquela parábola do grão de mostarda. Ele vai dizer: a que faremos semelhante o reino de Deus? Semelhante é a um grão de mostarda, que quando é semeada é a mais pequena de todas, mas quando ela é semeada, ela começa a crescer e se torna a maior de todas as árvores, e cresce em ramos muito grandes. Ela começa a dar sombra. Diga: sombra. E Jesus ele vai acabar dizendo: e as aves, os pássaros, fazem seus ninhos ali, colocam suas casas ali, para que a seguinte geração possa ser cuidada, cultivada e possa ser enviada. Quero te falar alguns pontos ao respeito dessa ideia. Eu acredito que encaixa perfeitamente naquilo que o Senhor deseja semear nesta noite. Eu peço toda a sua atenção, porque no final você receberá algo tão valioso, algo tão glorioso de parte do Senhor, que você voltará para sua casa totalmente mudado, transformado, diferente. As perspectivas serão diferentes no nome de Jesus. Escute bem isso. Jesus está falando de um paralelo a respeito do reino, como o reino opera. E a primeira coisa que nós vemos dentro dessa parábola de Marcos capítulo 4, versículo 30, ao respeito desse grão de mostarda, a primeira coisa que nós vemos é que o reino, o trabalho do reino, ele sempre é interior. Diga comigo: o trabalho do reino é interior e ele é silencioso. O trabalho do reino, ele é interior e ele é silencioso. Sabe, você se lembra daquela televisão grande que a gente tinha antigamente? Que era um caixão assim, desse tamanho. Bom, você se lembra que quando aquela televisão grande, muitos estão dando risada, está se lembrando. Sabe quando ficava estragado, a gente o que dava? Dava uma batida nele, para ver se funcionava, né? A tela. Você sabe que nós somos como um televisor. Nós temos 3 elementos essenciais: a alma, o espírito e o corpo. O caixão do televisor, dentro, ele tem um circuito complexo, um circuito elétrico. Dentro desse sistema elétrico interior complexo, é como se fosse nosso espírito. O único que pode mexer naquilo é o fabricante. O fabricante é Deus. Dentro tem conexões, dentro tem tudo um sistema de vida que quando ele falha, mesmo que você dê umas batidas nele, ele não vai funcionar.
mas por fora ele tem uma caixa, mas também aquela caixa pela frente tem uma tela. E se por dentro ele não está funcionando corretamente, a tela ela não vai funcionar. Quero te falar mais uma vez, o trabalho do reino de Deus, ele é interior e ele é silencioso. Jesus ele falou assim: o reino é semelhante a um grão de mostarda, pequeno, ignorado, que não tem muito glamour, que não tem muito, sabe, não tem muito espetáculo, não tem muito show. Mas quando ele é semeado no lugar correto, ele sofrerá uma grande transformação. Oh, aleluia, uma transformação iminente. Quando ele é colocado no lugar certo, aquilo que foi pequeno e ignorado, ele se torna em algo grande, em algo relevante, em algo que é transcendente de geração em geração. Mais uma vez eu quero falar, o reino ele trabalha internamente e o seu trabalho é silencioso. Número 2, porque eu preciso avançar. Jesus ele explica como é que algo tão pequeno e tão insignificante, ele pode se tornar em algo grande, em algo transformador, em algo relevante. Não sei se você está aqui comigo ainda, mas quero te falar, o reino de Deus, ele está operando continuamente. Sabe qual é o problema? Que ele é silencioso, ele é interno. Quando você está recebendo a palavra de Deus, há coisas que dentro de você, dentro do seu sistema operante, está Deus obrando coisas extraordinárias e grandes, mesmo que você não esteja compreendendo nem enxergando aquilo que está acontecendo. Mas uma coisa sim posso te falar nesta noite: aquilo está acontecendo. Aleluia. Não sei se você está aqui ainda. Isso está acontecendo. Deus está gerando vida. Oh, aleluia. Eu quero profetizar essa palavra aqui. Deus está gerando vida, mesmo em tempos de pandemia. Deus está gerando as transformações que Ele determinou desde a eternidade. E as coisas vão, aleluia, serão transformadas em uma próxima estação gloriosa. Aleluia. Há coisas que você não está enxergando, há coisas que você possivelmente não está entendendo, mas isso não significa dizer que Deus não esteja atuando. Jesus, Ele está explicando, queridos, aleluia, algo pequeno, algo insignificante, algo que não tinha glamour, se está no lugar certo, Ele consegue transformar, Ele consegue crescer, Ele consegue ter uma expressão de vida gloriosa, porque Ele está parado e cimentado no reino eterno de Deus. Aleluia. Alguém diga amém a isso. Número 3, aquilo que Satanás ignora, aquilo que Satanás ignora. Eu não sei como que o Espírito Santo está me falando dentro do meu espírito. Eu preciso repetir essa palavra esta noite. Aquilo que Satanás ignora, aquilo que Satanás ignora, Deus usa, Deus utiliza para engrandecer o nome dEle. Sabe, eu sempre fico pensando naquelas sementes, pastor. Aquelas sementes, Jesus ele fala, são as mais pequenas de todas. Isso significa que muitas pessoas podem passar por acima dessas sementes. Você pode caminhar e você vê essas sementes, para você não tem nenhum tipo de valor. Você passa por elas, pisa elas, mas você não está sabendo, você não está compreendendo. O sistema presente não está compreendendo que dentro dessa pequena semente há um genoma, há um gene de vida, de crescimento e de transformação tão grande. E Deus está trabalhando interiormente, e Ele está trabalhando silenciosamente. Aleluia.
levante sua mão direita e faça essa declaração. Diga: Deus está trabalhando silenciosamente. Mas sabe uma coisa? Nós poderíamos falar, número 4, mesmo tendo muitos sistemas de opressão no teu redor, mesmo tendo muitos sistemas de perseguição no teu redor, seja a perda de muitas coisas, seja uma doença, seja alguma pressão do inimigo por algum tipo de conflito ou problema, mesmo tendo tantos sistemas no redor, tentando de oprimir aquela semente que Deus plantou, Deus torna aquela pequena semente em uma fonte de vida inesgotável. Oh, igreja, chamados, Deus está abrindo um poço de vida inesgotável para toda uma geração a partir desta plataforma. Não perda essa semente. Se alguma coisa vale a pena nesta noite, que fique no teu espírito. Não perdas a semente que o Senhor já plantou dentro de você, porque mesmo com opressão, mesmo com turbulência, mesmo com crises, mesmo com pandemia, essa semente está frutificando uma fonte inesgotável de vida. Aleluia! Chamados, aleluia. Oh, eu percebo uma atmosfera tão poderosa nesse lugar aqui, irmãos. Eu posso sentir como Deus, Ele está, sabe, Ele está mudando a estação desta igreja. Ele está mudando a estação. Eu entendo que Deus me envia profeticamente nesta noite, porque a palavra de Deus diz que Ele não fará nada sem primeiramente revelar a seus servos, os profetas. E eu estou aqui nessa noite como uma voz profética, não apenas para essa casa, sino também para essa cidade. Há uma mudança de estação. Tudo aquilo que ficou travado, tudo aquilo que ficou aparentemente morto, o Espírito Santo diz: eu vou me mover no poder da ressurreição e no poder da vida, e eu vou gerar uma fonte inesgotável de vida aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Oh, Santo, Santo Espírito, Tu és santo, Santo, Santo. Santo y poderoso, Santo, Santo, tú eres Santo, Santo, Santo. Tus filhos te adoran, tus filhos te louvan, tus filhos proclaman tua grandeza. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, 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 Pai. Obrigado, Espírito Santo. Oh, obrigado, Espírito Santo. Porque Tu és aquele que junta os tempos e as pessoas para liberar o Teu tempo profético. Santo, Santo. Igreja, levante suas mãos na presença do Pai. Diga comigo: Espírito Santo, eu recebo essa palavra.
Diga, eu acredito nessa palavra profética. Eu acredito nessa nova estação que está vindo. Diga, Espírito Santo, eu acredito que os fundamentos dessa cidade serão comovidos pelo poder do Espírito. Diga, Deus, eu acredito em um tempo de transformação. Eu acredito que tudo aquilo que você plantou no meu espírito frutificará conforme os teus planos. Aleluia. Amados, eu preciso avançar um pouquinho. Mas há uma presença do Senhor aqui maravilhosa. Eu não posso ficar muito tempo parado para definir tantas perspectivas do reino. Acredito que Deus nos preparará mais tempo para isso. Mas então o Senhor nos revela que o reino de Deus é um sistema santificado. Mesmo com opressão, mesmo com iniquidades, mesmo com ataques do inimigo, o reino de Deus é um sistema santificado que opera acima ou por acima de qualquer sistema de trevas, de qualquer sistema de escuridão, de qualquer sistema de morte. O reino de Deus, ele está por um nível maior. É um sistema de vida que opera por acima de qualquer sistema de morte. Por isso Deus, ele nos mostra como é o agir do seu reino silencioso, interno. O inimigo não sabe interpretar o modelo de vida que gera o reino de Deus em nós. Satanás, ele é totalmente ignorante do agir, do poder do reino em nossas vidas. Mas uma coisa sim sei, eu sim sei, ele está obrando, ele está operando dentro de você. Agora Jesus, ele está falando: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Quero que você compreenda uma coisa muito importante. Dentro desse ponto, dentro desse contexto, Jesus, ele não quer que nós vejamos o reino de Deus como o lugar onde nós iremos no futuro. Jesus, ele está falando em Mateus capítulo 5 da atividade da igreja aqui na terra. Por isso que ele está falando que nós somos a luz desse mundo. Por isso está falando que nós somos o sal desse mundo. Eu comecei falando que Mateus capítulo 5, ele iniciou com as bem-aventuranças, mas ele acaba falando da atividade da igreja. Então, dentro desse contexto, Jesus, ele não está querendo que nós compreendamos que o reino de Deus é o lugar que nos está esperando no futuro. O que ele está querendo nos revelar nesse ponto é que o reino de Deus, ele é uma fonte inesgotável de riquezas que está a favor daqueles que estão levando os planos eternos de Deus. Por isso que ele está falando: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Eles têm uma fonte inesgotável de riquezas que está a favor deles, para que eles possam continuar em frente com sua atividade de igreja e que eles possam manifestar os planos eternos em um tempo presente. Diga comigo: há uma fonte disponível. Mais uma vez, mas diga isso acreditando: há uma fonte disponível de riquezas inesgotáveis.
a favor de uma geração de relevantes e de insubstituíveis. Oh, aleluia. Deus está falando para essa casa. Determinantemente, eu tenho uma fonte de riquezas inesgotáveis para essa casa. Uma casa que não apenas está enxergando as quatro paredes. Sabe uma coisa? Na antiga dispensação, no velho pacto, tratava-se da glória de um templo. E por isso existiram muitas lutas e batalhas. Era para a glória de um templo. Na nova dispensação, diga, no novo pacto. Mais uma vez, diga, no novo pacto. Não se trata da glória de um templo, se trata da glória de um reino. E que eu saiba, um reino não consegue, não encaixa dentro de quatro paredes. Um reino precisa se expandir. Um reino, aleluia, teu reino é reino eterno e teu domínio de geração em geração. Teu reino é reino eterno e teu domínio de geração em geração. Deus está na procura de uma geração relevante e insubstituível que possa se levantar para manifestar os planos eternos de Deus. Se alguém acredita, diga amém e aplauda o Senhor nessa noite. O chamado é para filhos maduros. Os filhos maduros são aqueles que administram os negócios do pai. Mas para administrar os negócios do pai, nós precisamos transicionar de um entendimento de crianças a um entendimento de maduros. Essa maturidade não vem por encher a nossa cabeça de informação, sino que esse conhecimento não é por teologias, doutrinas terrenas, sino pela impartição da vida de Cristo em nós. Pablo ele vai dizer em Colossenses: Cristo em nós é a esperança da glória. Isso significa dizer que a glória não será uma coisa externa que vem de fora para dentro. Não é algo se manifestando, senão alguém se manifestando dentro de nós. A correta edificação da igreja não nasce das necessidades temporais e circunstanciais. A correta edificação da igreja, ela nasce da verdade eterna que precisa se nos revelar. Posso repetir isso? A correta edificação da igreja não nasce das necessidades temporais ou circunstanciais. A correta edificação da igreja, ela nasce da verdade eterna que precisa se nos revelar. Então nós nos tornaremos filhos guios, filhos maduros. O apóstolo Paulo diz que a grande expectação da criação é esperar pela manifestação dos filhos guios, dos filhos maduros. Escute isso, pode ser muito chocante, mas eu quero edificar o seu espírito. A expectação da criação toda, ela não está aguardando por mais uma denominação evangélica. A expectação de toda a criação, ela não está esperando, ela não está aguardando por mais um templo evangélico. Paulo lhe vai dizer que a criação está no aguardo da manifestação dos filhos maduros.
Primeira de Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Nos fala de uma casta chamado os filhos de Issacar. Diga comigo, os filhos de Issacar. Os filhos de Issacar, amados, eles não eram camaradas que estavam tentando acertar em uma. Eles não eram lançadores de versículos, como quem está jogando uma pedra no rio. Vamos lançar versículo da Bíblia. A palavra de Deus diz que os filhos de Issacar, eles eram expertos, eles eram conhecedores dos tempos kairos. Uau! Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos seguiam a palavra deles. Há muita calma nessa hora. Há um espírito de sabedoria e de revelação que vai abraçar essa casa. Os filhos de Issacar, eles não brincavam com suas palavras. Os filhos de Issacar eram extremamente certos. Todo Israel obedecia e seguia a palavra deles. O nível de testificação, o nível de testemunho era tão grande. Levante sua mão direita, porque eu vou profetizar essa palavra sobre você, sobre seu espírito. Acabou o tempo em que você caminha 5 passos para frente e depois você retrocede 10 passos para trás. Acabou esse tempo. Você vai ser movido totalmente pela sabedoria do Espírito Santo. Há uma sabedoria, uma impartição de sabedoria. Você caminhará em uma inteligência maior, porque a vida impartida de Cristo vai se manifestar a partir desses dias, a partir dessas horas. E a sua boca será uma boca com direções proféticas de sabedoria muito certas. Cristo é tu. A igreja será abraçada dessa glória. Oh, uma glória poderosa. Uma glória poderosa no nome de Jesus. Oh, se levanta uma geração de maduros. Se levanta uma geração de filhos entendidos. Oh, aleluia. Escute bem isso. Espírito Santo, esta é uma noite de impartição profética. A palavra, ela está entrando no coração de alguém nesta noite, e essa palavra vai começar a gerar uma transformação grande e poderosa, uma transformação iminente, uma transformação gloriosa, uma mudança de estação que você não estava esperando, mas estava marcada na agenda de Deus. Essa aqui não é uma agenda de homens, essa aqui é uma agenda de Deus. Não estava planejada em nenhuma agenda humana, mas estava planejada na agenda eterna do Senhor. Aleluia, para profetizar sobre essa casa e profetizar sobre as estruturas dessa cidade, que a partir dessas horas e a partir desses minutos está se levantando uma geração de entendidos, uma geração de homens e mulheres com sabedoria do alto. Sabedoria e revelação. Pode ficar de pé, e igreja. revelação para te conhecer. Sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação para te conhecer. Nós pedimos sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação para te conhecer.
sabedoria e revelação. Sabedoria, vamos! Sabedoria e revelação pra te conhecer. Cristo é tudo que de Deus podemos ter. A vida eterna é te amar, te conhecer. Cristo é tudo que de Deus juntos podemos ter. A vida eterna é te amar, te conhecer. Sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação, sabedoria e revelação pra te conhecer. Nós pedimos sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação pra te Vamos cantar isso juntos. Sabedoria e revelação. Sabedoria, sabedoria e revelação. Te conhecer. Igreja, não posso passar esse ponto por acima. Uma das características dos filhos maduros, que eles mesmo em tempos de crise, mesmo em tempo de perseguição, eles estão se preparando para a próxima estação. Sabe o que significa paciência? Paciência é uma palavra que nós precisamos redefinir no nosso meio. Paciência, biblicamente, paciência não é você ficar sentado esperando que alguma coisa aconteça. Se você acreditava que isso era paciência biblicamente, você vê que há alguns pensamentos que nesse tempo de reforma apostólico e profético que nós estamos vivendo como igreja, nós precisamos matar algumas vacas sagradas. Você às vezes pergunta para algum irmão, você fala: e aí, irmão, tudo bem? Aqui esperando que Deus faça alguma coisa. Dentro do contexto apostólico, biblicamente falando, paciência não é passividade. Diga para quem está do seu lado: paciência não é passividade. Não é você ficar esperando que Deus faça alguma coisa para ver se Deus vai mandar um anjo ou alguma coisa vai acontecer. Biblicamente, na mentalidade apostólica, paciência não é passividade, paciência é tempo bem administrado. Está recebendo isso? Diga comigo: paciência é tempo bem administrado. Por isso que Paulo, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é que Paulo pode chegar a se gloriar? Ainda eu não vejo um crente se gloriando nas tribulações. Você já viu a um crente se gloriando nas tribulações? Hoje não. Paulo, ele se gloria nas tribulações, porque ele diz o seguinte: sabendo que a tribulação, ela produz paciência, e a paciência, a experiência.
a experiência. Nós precisamos ter a experiência com a vida, mesmo em tempos de morte, mesmo em tempos de tribulação. Então, para Paulo, paciência era administrar, era um momento para ter uma experiência, e que a experiência pudesse levar ao apóstolo Paulo a um entendimento maior, que se tornaria na sua esperança. Ai, ai, ai. Ainda está me amando ou não? Está me amando mais que no início ou menos que no início? Mais, amém. Obrigado, sou uma irmã. Eu também estou te amando mais. Escute isso. Paciência para Paulo era administrar bem os tempos. Você está sendo chamado para ser um filho maduro. Isso significa dizer, você precisa administrar bem seu tempo. Mesmo em tempo que as coisas não estejam funcionando, você não fica parado. Você está se preparando, porque você sabe que Deus é fiel e Ele cumprirá sua palavra. E algum dia chegará uma mudança de estação e você precisa estar preparado. Aleluia. Tenho umas pérolas que soltar sobre você. Escute, por favor. Já estou acabando, pastor, espera aí. José, segundo os estudiosos, não segundo eu, segundo os grandes estudiosos, José, filho de Jacó, no pior tempo da perseguição em Egito, estando em prisão, os estudiosos, eles falam que José, ele aprendeu 71 idiomas estando dentro da prisão. José, ele não estava esperando todos os dias que Deus fizesse um milagre. Ele sabia que Deus já estava fazendo um milagre. Ele sabia que o milagre já estava feito. Então ele tinha que se preparar, porque Deus já tinha falado para ele, quando ele era um mocinho, que ele seria o governador de todo o Egito, de toda a terra. E Deus seria fiel para cumprir a sua palavra. Então a única coisa que José tinha que fazer era se preparar, porque enquanto ele se estava preparando, Deus apressava a sua palavra e ele iria mudar a estação. José estava com 30 anos quando foi apresentado perante Faraó. Faraó, ele diz: não acharemos nenhum cara como esse, porque tem uma sabedoria sobrenatural. Aleluia. Eu estou sentindo um fogo aqui. Faraó, o rei do mundo, o rei do Egito, de todos os sistemas de morte, inimigo de Deus, teve que reconhecer que José era um filho, um eleito de Deus. A palavra do Senhor diz que quando chegaram os tempos de mais angústia sobre toda a terra, escute isso, você vai ler na sua Bíblia, e todos os povos não vinham para falar com Faraó, todos os povos vinham para falar com José. José nem intérprete precisava, porque ele sabia fazer perfeitamente os negócios. Sabia perfeitamente falar 71 idiomas. Não sei qual é seu tempo hoje, não sei por qual tribulação ou por que situação você está, mas uma coisa eu sei, que se Deus ele te chamou, santo, se Deus ele te escolheu, segundo Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo, você foi escolhido em Cristo. Ele cumprirá a sua asignação, ele cumprirá a sua palavra em você, mas você precisa se determinar e você precisa administrar bem os tempos, porque Deus irá mudar a estação, e quando Deus muda a estação, você precisa estar pronto. Filhos entendidos, eles estão se gloriando nas tribulações. Ponto número 2.
Segundo os estudiosos, o profeta Daniel, não eu, aquele Daniel do Antigo Pacto, no sistema babilônico, ele aprendeu 42 idiomas, 42 línguas. Daniel, dentro do sistema babilônico, ele era um escravo, ele era um servidor. Essa palavra de Deus diz lá em Daniel capítulo 1. Escute bem essa palavra. Precisa entrar muito no profundo do teu espírito. Daniel capítulo 1, ele diz o seguinte: mas Daniel se determinou. Está escutando isso? Se determinou a não se contaminar nem com a comida, nem com o vinho de Nabucodonosor. Deus está procurando uma geração determinada. Uma geração que não está se prostituindo, uma geração que não está procurando modelos de igreja que hoje tem sucesso, mas que amanhã é um estrago. Está procurando um modelo de Cristo, está procurando um modelo eterno, está procurando a vida de Cristo, está procurando, está determinada a não se contaminar com os sistemas presentes, sino que ela está sendo transformada segundo o seu entendimento. Ele está sendo transformado segundo o seu entendimento e está sendo renovado no seu espírito. Somente diga a Deus: eis-me aqui. Somente diga a Deus: eu quero ser uma geração determinada. A vida eterna te ama, te conheci. Cristo é tudo que de Mais uns minutos. podemos Louve o Senhor. Louve o Senhor. A vida eterna te ama, te conhecer. Aleluia. Cristo é tudo que de Deus podemos ter. A vida eterna é te amar, te conhecer. Cristo é tudo que de Deus podemos ter. A vida eterna é te amar, te conhecer com sabedoria, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação pra te conhecer. Nós pedimos sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação pra te conhecer. Sabedoria e revelação, sabedoria e revelação.
pra te conhecer, sabedoria e revelação. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite maravilhosa. Assim, igreja, com suas mãos em alto, quero que você receba as últimas palavras. 5 liberações proféticas eu gostaria de estabelecer aqui para fechar. Número 1, o reino de Deus sempre será uma fonte inesgotável para aquela pessoa que está determinada a ser a luz e a sal desse mundo, não conforme um modelo terreno, sino conforme o modelo de Cristo. Ela sempre produzirá riquezas dimensionadas, riquezas que você não espera, que não entende, mas que está na disposição de uma geração determinada que procura o modelo celestial de Cristo. Número 2, todos os sistemas malignos não te tornarão escravo dos seus próprios fundamentos. Eles poderão se manifestar em algum tipo de opressão, algum tipo de problema, conflito, opressão sobre você. Mas o Senhor te entregará as capacidades de administrar os tempos e te dará as estratégias para manifestar o seu propósito eterno. Número 3, não importa o sistema presente que esteja no teu redor, uma enfermidade, um conflito familiar, algum tipo de situação, possivelmente querendo te destruir ou matar, Deus, o Senhor, literalmente te dará oportunidades gloriosas, te levará muitas vezes ao ponto zero, mas isso não significa que esse é o teu fim, sino que simplesmente Ele está te levando ao ponto zero para que o poder da ressurreição e o poder da vida possam se manifestar sobre você. Número 4, herdeiros do reino dos céus, como Mateus 5 fala, significa que Ele te levará a muitos lugares onde você se tornará um vivo embaixador do seu reino. Foi assim como fez com José, foi assim como fez com Daniel. Número 5, você será uma viva testificação, testemunho do poder soberano de Deus em meio de tribulações. Levante suas mãos na presença de Deus. Espírito Santo, muito obrigado por esta noite. Pai, te damos graças porque aqui eu sinto no meu espírito que aqui está se construindo algo muito grande. Aqui está se iniciando algo maravilhoso que apenas você sabe onde nós acabaremos com tudo isso. Mas uma coisa se sabemos, que nós veremos a tua glória se manifestar de uma maneira impetuosa. Pai, eu abençoo a cada um dos teus filhos aqui. Cada um deles representa uma geração, cada um deles representa um lar, mas sobre tudo isso eles representam a genealogia celestial, onde Cristo é o fundamento de todas as coisas. Declaro a tua graça em aumento. Proclamo, Senhor, a tua graça sobreabundante nesse lugar, e que tudo aquilo que você estabeleceu, tudo isso irá a ser edificado e construído para a glória do teu nome. Alguém diz amém a isso?